Uma vez que entrei na igreja, não preciso me preocupar com mais nada, afinal de contas a minha salvação já está garantida. O que importa? É o interior, o que acontece dentro da minha alma, ou o exterior, aquilo que se passa no meu corpo ou nas minhas ações? Não preciso me preocupar com a minha conduta, porque afinal de contas, Cristo já pagou o preço pelos meus pecados na cruz. O cristão deve seguir uma regra rígida de conduta, porque afinal de contas, Deus é fogo consumidor e justo juiz. Mas afinal de contas, o que é santidade? Essas e algumas outras questões vão fazer parte do nosso vídeo de hoje. Você está na Igreja Presbiteriana de Engenheiro Pedreira, eu sou o pastor Reginaldo, você está no canal da IPEP, seja muito bem-vindo ao nosso espaço devocional. Então vamos seguir com a nossa reflexão. Eu posso fazer tudo o que quero porque afinal de contas eu já estou salvo? Ou será que justamente porque eu estou salvo, eu devo me afastar de todas as coisas para manter a minha santidade? Esse pensamento já teve um impacto muito importante na vida da igreja. É ele que vai dar surgimento ao que nós conhecemos como movimento monástico. Grupos de cristãos seguiram para lugares mais afastados das cidades e construíram muros, colocaram portões, criaram suas dependências, seus alojamentos, seus salões e lá desenvolviam uma vida voltada para a leitura e reflexão da palavra, além de outros documentos voltados a orações, longos períodos de oração, cuidado com a natureza, momentos de canção. E aliás, se você quiser entender um pouquinho dessa questão do que foi a vida monástica, um filme antigo, mas que tem uma boa representação disso, é um filme baseado no romance do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Você ainda deve encontrar ele disponível aí nos streamings e dá um retrato bem interessante de como era a vida desses cristãos enclausurados e longe da vida comum. Não totalmente isolados, mas ainda assim com um afastamento muito grande da vida comum. Mas voltando aqui ao assunto do nosso vídeo. Santidade não é, primeiro, sinônimo de isolamento. Nos parece que o texto bíblico nos conduz exatamente numa outra direção. Não de nos afastarmos de tudo e de todos, mas buscarmos o aprofundamento da nossa relação com Deus e à medida que isso acontece, a nossa santidade vai se desenvolvendo em meio às mais diversas circunstâncias que cercam a nossa vida. Então nós seguimos trabalhando, cuidando dos nossos lares, abençoando nossas famílias, educando nossos filhos, desenvolvendo uma carreira profissional, onde todas essas coisas, quando vividas numa experiência de santidade com Deus, elas vão, em última instância, manifestar e apontar em direção ao Salvador. Então a primeira coisa é que santidade não é sinônimo de isolamento. A segunda coisa que a gente deve dizer a respeito de santidade é que santidade não é sinônimo de usos e costumes. Ou seja, eu estabeleço ali um certo padrão de regras do tipo quais roupas devem ser usadas ou não, que lugares devemos frequentar ou não, e a gente tem que tratar isso com muita sabedoria, porque quando eu digo que eu não vou, por exemplo, como há algum tempo atrás, onde as mulheres eram proibidas de usar calça comprida em algumas comunidades dentro da igreja e em outras comunidades dentro e fora da igreja. Quando nós dizemos que não é o estabelecimento de usos e costumes, nós também não estamos dizendo que se pode fazer qualquer coisa, ok? Mas é importante pensar sobre isso. Santidade não é sinônimo de seguir usos e costumes. Outra coisa que a gente precisa falar a respeito de santidade é que santidade não é sinônimo do que se convencionou reconhecer como
manifestações sobrenaturais. E eu não vou aqui julgar se essas manifestações sobrenaturais são autênticas ou não, mas como observa Jonathan Edwards em seu livro Afeições Religiosas, ele é um pastor que está conduzindo a igreja em meio a um avivamento. E ele vai dizer que a gente não pode considerar estados de êxtase emocional ou manifestações fora do que a gente entenderia como coisas normais, como um sinônimo de uma relação real e profunda com Deus. Então, em terceiro lugar, santidade não é sinônimo de experiências, digamos, sobrenaturais na vida da igreja. Vamos ler um texto bíblico para nós aprofundarmos essa questão e termos uma compreensão um pouco mais clara. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, os versos 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A expressão aqui que nós acabamos de ler, sede santos, porque eu sou santo, é a mesma expressão que encontramos em Levíticos. Mas veja, o apóstolo Pedro disse o seguinte: não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Ele está dizendo que nós já somos filhos da obediência, ou seja, a gente pode entender isso, que ele está falando a pessoas convertidas. Mas ele está dizendo a pessoas convertidas que elas não devem moldar a vida delas aqueles comportamentos, aquelas paixões que elas tinham antes de serem convertidas. Isso precisa ficar bem claro, porque o apóstolo Pedro está nos dizendo que mesmo após a salvação, nós precisamos ter uma relação com Deus, porque caso contrário, nós podemos retornar às práticas antigas. Pessoas convertidas não estão isentas de realizarem erros que cometeram antes de encontrarem a Jesus Cristo. Senão, seria absolutamente desnecessária essa palavra do apóstolo Pedro. Se ele está dizendo isso, é porque essa possibilidade, ela é real. É preciso que o crente foque e se mire na convocação que Deus faz da busca permanente de uma vida santa. E olha, a gente ainda pode destacar aqui uma outra parte, no verso 15, quando ele diz: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, a santidade, a vida de santidade, pressupõe um comportamento, uma prática de vida condizente com a conversão. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo estão mortas para determinadas práticas. O texto bíblico, vai deixar isso bem claro. Nós estamos mortos para o mundo e vivemos para Cristo. Então vamos lá, eu quero que você me acompanhe aqui. 3 coisas para nós considerarmos. Resistência. Pedro nos coloca nessa direção. A vida de santidade do crente é resistir a antigas práticas e também novas práticas que em essência sejam pecaminosas como as antigas, que me coloquem em rota de colisão com Deus. Então, o cristão é aquele que vai resistir ao pecado, vai dizer não às oportunidades malignas, vai fugir de situações que estejam levando ele para longe de Deus. Mas não somente isso, ele vai combater constantemente dentro da sua alma para que desejos que nos levam para longe de Deus, desejos que nos puxam para o pecado,
ele vai combater isso para que isso seja morto diariamente dentro dele. Então, a vida de santidade do cristão é uma vida de resistência. Ao exercermos isso, ao praticarmos essa resistência, isso vai desencadear num processo de enchimento, ou seja, à medida que eu luto contra o pecado, que eu luto contra o mal, que eu luto contra o erro em mim, eu vou abrindo espaço na minha vida para que a realidade de Deus, a realidade dos céus, não é? Que a eternidade encontre lugar dentro de mim. Se eu vou me esvaziando do pecado e das velhas práticas, eu vou abrindo espaço em minha alma para o coração de Deus, a mentalidade de Deus, a palavra do Senhor, o santo evangelho de Jesus Cristo, indo preenchendo os espaços da minha vida. Eu vou, como diz a palavra, sendo cheio do Espírito Santo, da promessa de Deus. Eu vou ser cada vez menos parecido com esse velho homem que um dia fui e me torno cada vez mais semelhante a esse novo homem que tem como paradigma, que tem como referência o Cordeiro de Deus, o que foi enviado para a minha salvação. Então, o caminho da santidade, ele passa por um processo permanente de resistência e segue para um estado de sempre buscar transbordar do ser de Deus na nossa vida. Então, o caminho de santidade do crente vai seguir por essa realidade de resistência, onde eu vou lutando permanentemente contra o pecado para que ele não encontre espaço em mim. Ao fazer isso, eu sigo numa realidade de enchimento, de buscar ser cada vez mais cheio de tudo aquilo que Jesus Cristo me ensina através de sua palavra, através do seu evangelho. Bom, isso também terá um terceiro resultado, que é um transbordamento, ou seja, essa santidade que está sendo desenvolvida em mim, que está ganhando cada vez mais espaço em mim, ela vai transbordar em tudo aquilo que eu faço. Então, por exemplo, eu sou um profissional de uma área qualquer. Eu posso ser um médico, eu posso ser um auxiliar de serviços gerais, eu posso ser um agente administrativo, eu posso ser um bancário, eu posso ser dono de uma empresa, de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, que esta santidade que está em mim, ela vai me levar a ações muito concretas dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha profissão. Vai forjar a maneira como eu desenvolvo a minha carreira. Essa santidade, ela vai transbordar para o meu casamento, para a minha vida conjugal, certo? Para a compreensão do que eu entendo que seja uma vida de casado. A Bíblia vai influenciar a maneira como eu vivo o meu casamento, vai influenciar, isso vai transbordar para a educação, para a criação dos meus filhos, em disciplina, mas também em amor, em ensinamento dos valores corretos, os valores bíblicos, encorajando aquilo que é certo e reprimindo aquilo que é errado, porque a palavra nos diz isso com muita clareza, que o bem deve ser estimulado e recompensado e o mal deve ser repreendido, o mal deve ser reprimido. Então, veja, essa vida de santidade tem desdobramentos muito profundos e muito concretos. Ela não é algo que se vive no privado, Essa é uma reflexão muito importante. Santidade não se vive de forma privada, santidade se vive de forma pública. Ué, pastor Reginaldo, então eu fiquei um pouco perdido. Então, santidade não tem um aspecto que eu devo praticar de forma individual? Sim, tem. Mas é impossível
esconder essa santidade. É impossível viver realmente uma vida profunda e santa com Deus sem que isso se manifeste na minha vida pública, na minha relação com os amigos, com o trabalho, com a família, com a igreja, ok? Eu tenho uma série de exercícios de disciplina espiritual, de devocionalidade, de tempo de oração, de tempo da palavra, que pratico de forma privada, mas isso não quer dizer que essa vida santa fica oculta, muito pelo contrário, ela se torna cada vez mais evidente. As pessoas ao nosso redor irão perceber que após o encontro com Cristo, a nossa vida teve mudanças significativas. O nosso comportamento, o nosso procedimento, como disse o apóstolo Pedro, não é mais o mesmo. Então é muito importante hoje a gente entender que santidade caminha sim de braços dados com comportamento. Então eu preciso olhar os meus comportamentos honestamente. Por quê? Porque esses comportamentos vão dizer se eles estão arraigados em uma vida de santidade. O fruto que eu estou manifestando na minha vida vai dizer qual é a natureza da árvore que eu sou, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, as músicas que escuto, os filmes que assisto, as ideias que defendo, as roupas que visto, o que eu faço com o meu corpo, a maneira como eu cuido do meu corpo, até mesmo a forma como me alimento, a forma como me exercito, vão demonstrar como eu encaro a santidade. Se é algo muito pequeno, se é algo sem impacto, ou se é algo de fato abrangente, que alcança todo o meu ser, que envolve tudo o que eu sou. Foi muito bom fazer essa caminhada com você hoje e espero que esse vídeo seja proveitoso para você. Se você estiver assistindo e não fizer parte do nosso canal, por gentileza, torne-se membro, curte aí o vídeo. Se puder, se achar que isso vai agregar na vida de alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo com alguém e nos ajude a divulgar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, o pastor Reginaldo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.